Olá amigos. Sejam bem-vindos ao canal. Você tem 30 segundos para ver e refletir sobre os personagens que vocês estão vendo. A pergunta é: o que eles têm em comum? Que segredos eles têm? Lula viu ou não viu? Nos últimos dias, a escolha do novo gabinete do presidente Lula tem sido assunto de intensa discussão. No entanto, o que tem chamado a atenção de muitos é o fato de que entre os 37 ministros escolhidos, pelo menos um terço, já foram investigados em algum momento. Neste vídeo, vamos analisar as implicações dessa escolha e o que isso pode significar para o futuro político do país. Vamos analisar juntos seus supostos crimes e absolvições. Márcio França, PSB, Ministros dos Portos e Aeroportos. Em janeiro de 2022, Márcio França, ex-governador de São Paulo, foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Civil. Em uma investigação sobre desvios de recursos da área de saúde durante sua gestão no estado. Segundo as investigações, os contratos de gestão firmados durante seu governo teriam beneficiado uma organização criminosa, liderada por Cleudson Garcia Montali, responsável por 4 organizações sociais que administram hospitais. Além disso, França é acusado de ter recebido doações financeiras de Cleudson para sua campanha eleitoral ao governo de São Paulo em 2018 e à Prefeitura de São Paulo em 2020. No entanto, seus advogados afirmaram que a busca e apreensão tinha uma motivação eleitoral e configurava abuso de poder político. Anteriormente, em 2019, França foi investigado pelo Ministério Público de São Paulo por suposto uso particular de helicópteros da Polícia Militar do Estado, quando era governador. No entanto, o órgão concluiu que os voos realizados no período foram para sua segurança em trajetos a trabalho e arquivou o inquérito. Em 2018, o MP também arquivou outro inquérito que apurava a suposta participação de França em esquema de fraude em licitações e superfaturamento de contratos na Codesp, estatal que administra o Porto de Santos, por não ter encontrado indícios de seu envolvimento no caso. Geraldo Alckmin, PSB, Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Geraldo Alckmin, o ex-governador de São Paulo, e atual vice-presidente do Brasil, se viu envolvido em vários casos de suspeita de corrupção durante seu mandato. Recentemente, ele foi acusado de receber grandes quantias de dinheiro da Odebrecht para suas campanhas eleitorais, além de ser suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro e corrupção. No entanto, um dos processos contra ele foi trancado pelo ministro Ricardo Lewandowski, do STF, que considerou que o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato agiram com parcialidade, assim como nos casos contra Lula. Além disso, Alckmin foi investigado por receber R$3 milhões não declarados para suas campanhas eleitorais em 2010 e 2014, mas a Justiça Eleitoral de São Paulo arquivou o inquérito. O ex-governador também enfrentou acusações relacionadas ao suposto superfaturamento na compra de merenda escolar para as escolas estaduais, mas o STF trancou a ação penal relacionada ao caso em 2018. Apesar de seus aliados terem sido denunciados por esquemas ilícitos na gestão do metrô e nas obras do Rodoanel, Alckmin nega qualquer envolvimento em atividades ilegais no estado. Wellington Dias, PT, Ministro de Desenvolvimento Social. Em 2020, Wellington Dias, governador do estado do Piauí, e sua esposa, a deputada Rejane Dias também do PT, foram alvos de uma operação da Polícia Federal que investigava possíveis contratos superfaturados de transporte escolar no estado, que teriam causado um prejuízo de cerca de R$50 milhões. Os eventos investigados ocorreram em 2015 e 2016, período em que Rejane era secretária de Educação, e Wellington governador. Em resposta, Wellington Dias afirmou que os contratos em questão foram assinados em 2013, quando ele não ocupava o cargo de governador. Ele enfatizou que o estado do Piauí é vítima e tem interesse na resolução da questão, e que irá colaborar para que tudo seja devidamente esclarecido. O Partido dos Trabalhadores, PT, classificou a operação como midiática e apontou possíveis abusos de autoridade. Márcio Macedo do PT, ministro da Secretaria-Geral da Presidência.
Márcio Macedo, um deputado federal, foi investigado por apresentar uma nota fiscal falsa durante a eleição de 2018. A suspeita era de que ele teria falsificado o documento para se defender de uma acusação de campanha. No entanto, o inquérito concluiu que não havia intenção de cometer o crime de falsificação de documento particular. Foi constatado que um cheque foi emitido para pagamento do serviço prestado, a nota fiscal tinha numeração adequada ao bloco de notas, e a despesa foi incluída na prestação de contas à Justiça Eleitoral. O arquivamento do inquérito foi registrado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em 2013. Carlos Lupe, PDT, ministro da Previdência. Carlos Lupe, presidente do PDT, está envolvido em alguns casos de corrupção no Brasil. Ele foi acusado na Operação Lava Jato de ter recebido R$ 4 milhões em propina da Odebrecht, em troca de apoio político para a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff em 2014. Ele nega as acusações. Além disso, Lupe foi citado por um operador de propina do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, como receptor de pagamentos mensais de R$ 100 mil entre 2012 e 2014. Lupe e o PDT negaram envolvimento com o operador de propina e recebimento de vantagens. Lupe também é réu em uma ação de improbidade em Brasília, acusado pelo Ministério Público Federal de ter viajado em 2009, ao Maranhão, em um avião alugado por um empresário, que mantinha convênios com a pasta do trabalho, da qual Lupe era ministro na época. Lupe alega que não contratou o avião, e que o inquérito policial aberto para investigar o caso, foi arquivado por falta de provas. Rui Costa do PT, ministro da Casa Civil. Rui Costa, o novo chefe da Casa Civil e ex-governador da Bahia, está envolvido em um caso de pagamento antecipado de R$ 48,7 milhões para a empresa Encari, especializada na importação de medicamentos à base de cannabis, para o fornecimento de 300 respiradores a 9 estados do Consórcio Nordeste, durante a pandemia de Covid-19. No entanto, os equipamentos nunca foram entregues, e a Polícia Federal está investigando crimes como estelionato contra a administração pública, dispensa ilegal de licitação e lavagem de dinheiro. O inquérito foi remetido para o Superior Tribunal de Justiça, STJ, devido à suspeita de envolvimento de Rui Costa, que comandava o consórcio à época. As investigações da PF apontam que o dinheiro foi distribuído a terceiros, supostos prestadores de serviço, que seriam intermediários de políticos e operadores de propina. O inquérito tramita em sigilo no STJ, e é conduzido pela Procuradoria-Geral da República, PGR. Além disso, em 2016, Rui Costa foi acusado na Operação Acrônimo, de ter recebido o suposto Caixa 2 da construtora OAS por meio da agência de propaganda Pepper, que foi contratada para sua campanha à reeleição em 2014. A suspeita é que o suposto Caixa 2 serviria de propina para obtenção de contratos futuros no governo estadual. O PT da Bahia classificou a ação da PF como violenta, e assegurou que toda a contratação de fornecedores para as eleições de 2014 foi regular, legal e legítima. Alexandre Padilha. PT Ministro das Relações. Padilha também foi chefe do Departamento de Saúde Indígena da Fundação Nacional de Saúde entre 2004 e 2005, período em que autorizou pagamentos sem licitação, para uma fundação da Universidade de Brasília. Que o Ministério Público do Distrito Federal apontou como incapaz de prestar os serviços contratados, resultando em um prejuízo de R$ 300 mil. No entanto, o caso não foi objeto de inquérito e denúncia formal. Em nota, Padilha afirmou que participou de encontros e eventos com parlamentares por dever do cargo, cumprindo missão institucional, e que nenhum contrato foi assinado com o Labogem. Paulo Pimenta, PT, Secretaria de Comunicação. Em 2009, o deputado federal Paulo Pimenta foi investigado por suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro em relação a uma arrozeira que teria lesado produtores em mais de R$ 12 milhões. Ele negou envolvimento em atividades ilícitas e alegou ser vítima de extorsão. Em 2012, o caso foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, STF, devido ao foro privilegiado do deputado, mas em 2019 foi devolvido à Justiça de Primeira Instância porque as suspeitas não tinham relação com o mandato parlamentar. Em outubro de 2020, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, encerrou a investigação por excesso de prazo e falta de elementos suficientes para instaurar uma ação penal. O desembargador responsável pela decisão afirmou que ninguém deve ser mantido sob investigação indefinidamente, sem previsão de conclusão, e sem que todas as diligências necessárias tenham sido realizadas para apurar os fatos.
Ele destacou que é contrário aos princípios do Estado Democrático de Direito, que alguém seja constantemente investigado, sem que os representantes do Estado cheguem a uma conclusão plausível sobre a responsabilidade criminal do indivíduo. Camilo Santana do Partido dos Trabalhadores. Foi investigado por suspeitas de doações ilegais entre 2010 e 2014. Mais especificamente no ano de 2014 o pedido de doações ilegais, segundo a PF, chegaram a ser em torno de 20 milhões de reais. Neste ano, o governador do Ceará, Camilo Santana, juntamente com o atual governador eleito, Eumano de Freitas, e a ex-vice-governadora Isolda Sela, foram alvo de uma ação de investigação judicial eleitoral. Eles são suspeitos de direcionar recursos do Estado para prefeitos em troca de apoio na disputa eleitoral. A investigação aponta que o abuso consiste no uso de vários benefícios do governo estadual, como obras, programas assistenciais e repasses de recursos de convênios, para obter apoio dos prefeitos. A Polícia Federal realizou busca e apreensão, e o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará chegou a determinar a suspensão de repasses de recursos. Carlos Fávaro, PSD, Agricultura. Em março de 2022, a Justiça Eleitoral decidiu arquivar um inquérito, que investigava o senador Carlos Fávaro, PSD-MT, por suspeita de uso de Caixa 2 nas eleições de 2018. A acusação era de que uma gráfica havia produzido material para a campanha do senador no valor de R$ 465 mil, porém, o serviço não foi declarado na prestação de contas. O senador argumentou que o valor foi declarado após a quitação e emissão das notas fiscais, e com essa defesa, o Ministério Público solicitou o arquivamento do caso. Flávio Dino, PSB, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em relação a uma denúncia anônima sobre a compra de combustível para um helicóptero da Polícia Militar do Maranhão, o ex-governador do estado, Flávio Dino, foi investigado pelo Ministério Público sob suspeita de causar prejuízo aos cofres públicos. No entanto, o procurador responsável pelo caso não encontrou indícios de crime e arquivou o processo. Após um recurso, a Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, em Brasília, decidiu encaminhar o caso para a Procuradoria-Geral da República para mais investigações. Em setembro de 2020, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, arquivou definitivamente o inquérito, afirmando que a licitação foi realizada dentro das normas e que os gastos com o combustível foram adequados para as funções do helicóptero na polícia. O governo do Maranhão negou qualquer irregularidade, e declarou que o governador não tem influência sobre a compra. Luciana Santos, do PCdoB, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Luciana Santos, ex-prefeita de Olinda, Pernambuco, foi condenada por improbidade administrativa, no final de 2019, devido a irregularidades na contratação de iluminação pública. O Ministério Público alegou que a licitação foi direcionada para uma única empresa, que teria recebido informações privilegiadas, e teria sido a única habilitada para o contrato. Como resultado, Luciana recebeu uma multa e foi proibida de contratar com o poder público por 5 anos, além de ter seus direitos políticos suspensos por 6 anos. A defesa de Luciana alega que ela não teve envolvimento direto no processo licitatório. Apesar da condenação, não há provas de que ela tenha recebido recursos desviados. Simone Tebet, MDB, Ministério do Planejamento. Em 2015, um inquérito que investigava Simone Tebet por suposta fraude em licitação foi arquivado devido à prescrição do caso. A acusação dizia que a construtora Anfer teria sido favorecida em uma obra realizada durante a gestão de Tebet como prefeita de Três Lagoas, juntamente com outras 7 pessoas. Durante a campanha eleitoral de 2008, quando Tebet concorreu à reeleição, a Anfer doou R$ 30 mil para sua campanha. Quando Tebet assumiu o mandato de senadora em 2015, o caso foi encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, mas a Procuradoria-Geral da República não ratificou a denúncia originalmente apresentada na Justiça do Mato Grosso do Sul. O relator do caso, ministro Marco Aurélio Mello, arquivou a investigação, por falta de indícios de desvio de recursos públicos, e reconheceu a prescrição do caso. Simone Tebet se defendeu dizendo que a denúncia surgiu a partir de um adversário político, e que a obra em questão foi realizada dentro do prazo, sem alegações de desvio ou superfaturamento de verbas públicas. Quanto à doação de campanha, o valor foi destinado de forma legal e devidamente declarado e aprovada pela Justiça Eleitoral. Valdes Góes, PDT, Ministério do Desenvolvimento Regional.
Em 2010, o ex-governador do Amapá, Valdes Góes, foi preso sob suspeita de fazer parte de uma organização criminosa, que desviou 300 milhões de reais destinados à educação do Estado. Segundo a investigação da Polícia Federal, os contratos não seguiam os procedimentos legais e favoreciam empresas previamente selecionadas. Entretanto, ele foi solto 10 dias depois e em 2017, o STJ rejeitou as acusações relacionadas ao caso, que foi investigado na Operação Mãos Limpas. Já em 2019, o mesmo STJ condenou Góes em outro processo, em que ele foi acusado de desviar dinheiro, que deveria ter sido descontado do salário dos servidores, para pagar empréstimos consignados. Em vez disso, o dinheiro era usado para pagar despesas do governo estadual. Além de receber uma sentença de 6 anos de prisão, no regime semiaberto, ele deveria pagar 6,3 milhões de reais. Entretanto, em 2020, o ministro Dias Toffoli do STF suspendeu a ação, pois a defesa argumentou que o caso deveria ser julgado na primeira instância. Durante sua defesa no processo, Góes alegou que atrasou o pagamento dos empréstimos devido às dificuldades do Estado em honrar a folha de pagamento dos servidores e programas sociais. Jorge Messias, Ministério Advocacia Geral da União. No caso que ficou famoso em 2016, a ex-presidente Dilma Rousseff mencionou o procurador da Fazenda Nacional Jorge Messias, durante uma conversa com o ex-presidente Lula, sobre a nomeação dele para a Casa Civil. Embora não tenha sido formalmente investigado no caso, Dilma disse a Lula que Messias, como ela se referiu a Messias na conversa, levaria o termo de posse para ele. A conversa foi interceptada pela Polícia Federal, e havia o temor de que Lula fosse preso preventivamente na Operação Lava Jato. A nomeação de Lula foi suspensa pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, devido a um desvio de finalidade. Posteriormente, o STF anulou a interceptação, considerando que ela foi realizada sem a autorização da Corte. Na época, Messias era subchefe de assuntos jurídicos da presidência, responsável por lidar com todos os atos oficiais do chefe do Poder Executivo. Fernando Haddad, Ministério da Fazenda. O ex-prefeito Fernando Haddad foi absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo em 2021, de uma condenação imposta em 2019, por Caixa 2 em sua campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2012. Na época, o juiz do caso apontou 258 declarações falsas de despesas com gráfica. A denúncia do Ministério Público apontava que Haddad teria recebido 2,6 milhões de reais da UTC Engenharia para pagar dívidas de campanha junto às gráficas. Mas a sentença afirmou que as empresas não tinham capacidade de imprimir materiais. O TRE entendeu que não havia provas contra Haddad, e ainda considerou nulo o julgamento de outros crimes. Em dezembro de 2021, Haddad conseguiu outra vitória, pois o Ministério Público Estadual arquivou um inquérito que o investigava com base na delação de Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS. Pinheiro disse ter sido procurado em 2013 pelo ex-tesoureiro do PT, João Vacari, com um suposto pedido de propina de 5 milhões de reais para quitar dívidas de campanha de Haddad, que, em contrapartida, manteria contratos da construtora com a Prefeitura de São Paulo. O Ministério Público Estadual também arquivou o caso por falta de provas contra Haddad. O mesmo caso era investigado num inquérito por improbidade administrativa, que prescreveu em dezembro de 2021. Em setembro de 2022, um outro inquérito eleitoral contra Haddad foi trancado por um juiz de primeira instância. A denúncia anônima apontava a suposta compra de votos de funcionários comissionados da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, ANLURB, em 2012, para que participassem de atos e encontros favoráveis ao PT e doassem dinheiro para a legenda. O magistrado não viu indícios de coação por parte dos envolvidos, incluindo Haddad. Margaret Menezes, Ministério da Cultura. Em 2020, o Tribunal de Contas da União ordenou que a Associação Fábrica Cultural, liderada por Margaret Menezes, devolvesse R$338 mil aos cofres públicos, devido a irregularidades em um convênio de R$1 milhão, celebrado com o Ministério da Cultura em 2010. Os técnicos do tribunal constataram que houve superfaturamento de compras, cotação fictícia de preços, contratação de serviços sem detalhamento, e pagamentos por serviços não realizados, ou a pessoas ligadas à administração pública. A assessoria da cantora afirmou que Margaret não foi apontada como responsável pelo TCU, e que a execução do evento, e a aplicação dos recursos repassados, foram comprovadas.
Entretanto, a cantora tem uma dívida de 1,1 milhão de reais na Receita Federal, referente a tributos não recolhidos pelas empresas Estrela do Mar Produções Artísticas e 2.000 Produções e Criações, que pertencem a ela. Margaret afirmou que está parcelando o passivo e que está em dia com seus pagamentos. André de Paula, PSD, Ministério Pesca e Aquicultura. Em 2017, o Ministério Público Federal em Brasília divulgou uma lista de mais de 500 parlamentares investigados por supostamente utilizarem verbas públicas para pagar viagens pessoais de parentes e amigos durante os anos de 2007 a 2009. O deputado André de Paula foi incluído nessa lista, porém não foi denunciado. O Ministério Público Federal pediu esclarecimentos sobre os gastos de R$ 157,2 mil em passagens aéreas, incluindo 2 viagens internacionais, e 188 voos dentro do Brasil. Alexandre Silveira, PSD, Ministério de Minas e Energia. O senador Alexandre Silveira foi citado por um executivo da Odebrecht em delação premiada como receptor de recursos da empreiteira, mas nunca foi investigado na Operação Lava Jato. De acordo com a delação, em 2010, quando se elegeu como deputado federal pelo PPS, hoje Cidadania, Silveira teria recebido R$ 50 mil da Odebrecht para propor emendas e defender projetos de interesse da empresa. O senador nega as acusações. Em 2017, quando diversas denúncias e investigações foram apresentadas contra políticos citados na delação, a Procuradoria-Geral da República decidiu não investigar Silveira, pois não conseguiu obter informações suficientes para abrir um inquérito. Daniela do Vaguinho, União Brasil, Ministério do Turismo. Em 2018, Daniela do Vaguinho concorreu a uma vaga de deputada federal e foi acusada de se beneficiar da posição de seu marido, o prefeito de Belford Roxo, Rio de Janeiro, para obter vantagens eleitorais. A Procuradoria Regional Eleitoral alegou que o prefeito nomeou aliados para cargos comissionados, o que constituiria abuso de poder político e econômico em favor da candidatura da esposa. Mas o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro considerou a denúncia improcedente. Segundo o TRE, os cargos em questão são de livre nomeação, e existe uma presunção de legitimidade dos atos. Além disso, não havia evidências de que as nomeações foram usadas como meio de promoção das candidaturas dos investigados. Marina Silva. Ministério do Meio Ambiente. Marina, uma ex-senadora, nunca foi alvo de investigações na Operação Lava Jato, mas 2 ex-executivos de empreiteiras, OAS e Odebrecht, a citaram como beneficiária de doações eleitorais. De acordo com a delação premiada de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, representantes de Marina pediram doações para o Caixa 2 da campanha presidencial em 2010, pois ela não queria ser associada a empreiteiras. Os pedidos teriam sido feitos por Guilherme Leal, empresário próximo de Marina, e Alfredo Sirquis, que coordenou a campanha do PV. Na escolha de membros para compor o governo é uma responsabilidade do presidente, mas também é fundamental que esses indivíduos sejam capazes de exercer suas funções com integridade e ética. Embora a escolha de ministros com histórico de problemas com a justiça possa ter sido motivada por diversas razões, como a experiência profissional ou a lealdade política. É importante ressaltar que a escolha de membros do governo que enfrentam processos judiciais pode prejudicar a imagem do governo e gerar desconfiança na população. Por isso, é importante que os critérios de seleção de ministros sejam pautados pela competência e pelo comprometimento com a ética e a transparência, para que o governo possa exercer suas funções de forma eficiente e em benefício da sociedade como um todo. É essencial que as escolhas de membros do governo sejam baseadas em critérios técnicos e de idoneidade, a fim de garantir a confiança da população nas instituições e na democracia. Enfim, será que podemos ficar tranquilos e confiantes de que esses ministros irão cumprir com suas responsabilidades de forma ética sem se corromper? Sem dúvidas. O governo do PT tem uma grande dívida com o povo brasileiro. Provar que o Brasil pode crescer sustentavelmente, livre da corrupção e de um crescimento ilusório. O próprio Lula disse que esta é a oportunidade do PT provar que é um partido confiável. Realmente, o fato de seus ministros já terem sido investigados não quer dizer que vão ou não cometer crimes de corrupção. Mas não tem como negar que muitos ficarão com um pé atrás. E você está confiando nos novos ministros do governo Lula? Você acha que eles se manterão íntegros e leais aos cargos que lhes foram conferidos? Espero sua resposta. Se você gosta de assuntos políticos sem parcialidade, e também de assuntos bíblicos, venha comigo.
Dê um like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Obrigado, abraços até o próximo vídeo.